créé Deus nos criou pour demeurer para dans permanecermos sa présence. na sua presença. Dieu lui-même, Deus Ele il te mesmo, donne le mandat. Ele vai te dar o mandato. Il te donne le pouvoir. Ele vai te dar o poder. Et l'autorité vient sur toi. E a autoridade vem sobre Aussi ti. longtemps tu es obéissant avec ton Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Será que podemos mais uma vez aclamar o nosso Deus? Que Dieu soit loué. Que Deus esteja louvado. Alléluia. Oui, les chantres, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom du Seigneur Vos Jésus-Christ saúdo todos em nome de Jesus Cristo et que mon Dieu vous bénisse. e que o meu Deus vos abençoe. Je suis dans la joie Estou mais que alegre. de vous revoir encore ce matin. Estou mais que feliz de vos ver mais uma vez nesta manhã. Est-ce que nous sommes dans la joie? Será que estamos alegres? Bien-aimé, je le dis toujours, Eu tenho sempre dito, bem amado, dormir et se réveiller, dormir e acordar, cela n'est pas donné à tout le monde. isto não foi dado a todos. Cela ne dépend pas de toi. Isto não depende de ti. C'est une grâce de Dieu. É uma graça de Deus. C'est la faveur que Dieu nous donne. É o favor que Deus nos faz. Alors, bien-aimé, Então, quando você acorda, sache que Dieu t'a fait grâce. saiba que Deus te fez graça. Et cela doit être le sujet de louer ton Dieu. E isso tem que ser um sujeito de louvar o teu De Deus. dire, Seigneur, merci. De dizer, Deus, obrigado. Je sais que, bien-aimé, Eu sei que sim, bem amado. nous avons besoin de beaucoup de choses. Nós necessitamos das coisas. Mais même si cela n'est pas encore arrivé, Até mesmo se essas coisas não foram ne realizadas, doit pas être la raison de ne pas remercier ton Dieu. isso não pode ser uma razão na qual tu não vais agradecer o teu Deus. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, dans toutes les circonstances, em todas as circunstâncias, nous devons rendre grâce à notre que Dieu. nós temos que dar graças ao nosso Deus. Et celui qui est en vie E aquele que vive a l'espoir. tem esperança. Cela Amen. veut dire Quer dizer, il y a encore une possibilité ainda tem uma pour que possibilidade Dieu recommence dans ta vie, para que Deus comece mais uma vez em sua pour que vida. Dieu agisse dans ta vie. Para que Deus faça mais uma vez em tua C'est vida. pourquoi venons tel que nous sommes dans la présence Por de isso, Dieu, que possamos vir como somos na presença de mais Deus. ne restons pas tel que nous sommes Mas não venus. vamos permanecer da maneira que viemos. Soyons dans la joie. Que possamos estar na alegria. Amen, amen. Amém. Vraiment que Dieu soit loué. Realmente que Deus seja louvado. Alors, bien-aimés, Então, bem amado, aujourd'hui nous allons commencer notre grand thème hoje vamos começar o nosso grande tema de ce mois de décembre deste mês de dezembro, que nous avons mis dans les affiches. que nós metemos nos fôlegos. Notre grand thème, O nosso grande tema: l'homme a été créé o homem foi criado pour vivre dans la présence de Dieu. para viver na presença de Deus. L'homme, il a été créé O homem foi criado pour qu'il vive dans la présence de Dieu. para que ele permaneça na presença de Deus. Bien-aimé, Dieu m'a inspiré ce thème Bem amado, Deus inspirou este tema no pastor pendant la conférence qu'on avait sur le mariage. durante a conferência que tínhamos sobre o casamento. Cet homme est sorti dans la bouche de notre papa Mobejo. Esse tema saiu da boca do nosso papá Mobejo. Mais pendant qu'il a sorti E ces phrases ici, quando ele pronunciou esta palavra, moi là où j'étais, eu onde me encontrava, le Seigneur me parla, Deus falou comigo. prêche cela, Ele disse, prega sobre isso. parle de cela. Fala sobre isso. Que les gens sachent, Que as pessoas possam saber personne ne peut vivre que ninguém pode viver hors la présence de Dieu. fora da presença de Deus. Si nous voulons vivre, Se nós queremos viver, si nous voulons être bénis, se nós queremos ser si nous abençoados, voulons vivre la gloire de Dieu, se nós queremos viver a glória de Deus, nous devons vivre dans la présence de Dieu. temos que viver na presença de Deus. Amen, amen. Amém. Alléluia. Amém. Bien-aimés, je veux que nous puissions nous comprendre. Eu gostaria que possássemos nos entender. Notre Dieu, il est Dieu des principes. O nosso Deus é um Deus de princípios. Et Dieu ne viole jamais ses principes. E Ele não quebra jamais os seus princípios. Il est tellement discipliné, Ele é tão disciplinado. il est tellement organisé. Ele é tão organizado. Avant qu'il fasse quelque chose, Antes que Ele faça algo, Dieu, il réfléchit.
ele pensa. Et en lui, il n'y a pas de faute. E nele não existe defeitos. Donc quand il dit quelque chose, Quando ele diz algo, même si toi tu ne le comprends pas, mesmo se você não entende, mais Dieu a un but qu'il veut atteindre avec ce qu'il a dit. mas Deus tem um objetivo que ele quer atingir com aquilo que ele disse. Amen, amen. Amen. Et Dieu n'a pas fait une erreur E Deus não fez nenhum erro de créer chaque chose selon son espèce. de criar cada coisa na sua Et espécie. j'aimerais dire à quelqu'un, E eu gostaria de dizer a alguém chaque que espèce, cada espécie, chaque créature, cada criatura, Dieu a créé un environnement Deus criou um meio où l'espèce doit habiter. onde a espécie tem que morar. Et quand tu sors dans cet E environnement, quando você sai deste meio, tu ne sauras pas vivre la bénédiction de Dieu. você não vai poder viver a bênção de Deus. Tu ne peux pas t'épanouir Você não pode ser feliz quand tu ne te trouves pas quando você não se encontra dans l'espace où Dieu t'a créé, no espaço que Deus criou dans para ti, l'environnement où Dieu t'a mis. no meio que Deus te meteu. C'est comme ça, bien-aimé. É assim, bem amado, Beaucoup de gens, que muita gente, nos vies ne vont pas de l'avant. as nossas vidas não vão em diante À des fois, on se pose des questions. e às vezes nos perguntamos: Pourquoi j'existe? por que eu existo? Bien-aimé, les problèmes, Bem amado, os tu problemas, dois te trouver você tem que se dans encontrar l'espace où Dieu t'a mis. no espaço onde Deus te Alors, meteu. j'aimerais dire à une personne, Então eu gostaria de dizer a alguém: l'homme a été créé o homem foi criado pour qu'il vive dans la présence de Dieu. para que ele possa sobreviver na presença de Quand Deus. l'homme est dans la présence de Quando Dieu, o homem se encontra na presença de Deus, l'homme se sent à l'aise. o homem se sente Quand feliz. l'homme est dans la présence de Quando o Dieu, homem se encontra na presença de l'homme Deus, s'épanouit. o homem Quand se l'homme envolve. se trouve dans la présence de Dieu, Quando o homem se encontra na presença de l'homme Deus, a la liberté. o homem tem liberdade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém me entende? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je disais, Bem amado, eu dizia chaque espèce, que cada espécie, Dieu a créé un environnement Deus criou um meio où l'espèce doit habiter. onde ele tem que morar. Si nous prenons, bien-aimé, Se nós pegar des poissons, peixes, bien-aimé, bambisi na mai. les poissons dans les eaux. Non, non, tikala non na portugais. Non, non, non. Toi, tu presses les portugais. Ok. Hein? Donc, il y a des fois, ça fait du bien d'entrer un peu. Às vezes me dá prazer de entrar um pouco em Lingala, Mais je reviendrai mas vou toujours. voltar sempre. Donc, les francophones, ne vous préoccupez pas. Então os francofones não ficam Je preocupados. suis là pour vous. Estou cá para vós. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le poisson Então o peixe, a été créé ele foi criado pour vivre dans l'eau. para viver na água. Donc, quand le poisson est dans l'eau, Então quando o peixe se encontra na água, il est à l'aise. ele está à vontade. Il s'épanouit. Ele se sente aflige. Il vit dans la liberté. Ele vive na liberdade. Mais si vous prenez le poisson, Mas se nós pegamos o peixe, vous le mettez hors lhe l'eau, metemos fora da água, le premier minute, os primeiros segundos, vous le verrez bouger. você vai lhe ver mexer. Mais donnez-le 2, 3, 4 minutes. Dá-lhe 2 a 4 minutos, Même 5, 10 minutes. mesmo 5 ou 10. Mais vous verrez avec le temps, Vamos ver com o tempo. il commence à se E ele s'affaiblir. vai começar a ficar fraco. À la fin, il va mourir E seul. no fim vai morrer seco. Parce qu'il ne sait pas vivre Pois ele não sabe viver hors l'eau. fora d'água. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém me entende? Si vous prenez un oiseau, Se nós pegarmos um pássaro, bien aimé les oiseaux, o pássaro, tu peux avoir pitié d'eux, você pode pitié de ter lui. compaixão do Pour pássaro. dire, dans ce temps d'hiver, Você vai falar, ai, nesse tempo de frio, il vit comment? como é que ele está Mais sobrevivendo? lui, il se sent libre. Mas ele se sente livre. Il s'épanouit Ele se sente feliz dans l'air. na natureza, no ar. Il vit comme ça. Ele vive assim. Donc Dieu l'a créé Deus o criou pour vivre dans cet environnement. para viver neste ambiente. Mais si vous prenez les oiseaux, Mas se nós pegamos um pássaro, vous les mettez dans l'eau, lhe metemos na le água, premier minute, os primeiros minutos, vous le verrez bouger. você vai lhe ver Mais mexer. avec le temps, Mas com o vous tempo, verrez mourir. ele vai se afogar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Será que comprend? alguém entende? Parce
qu'il n'a pas été créé ele não foi criado pour vivre dans l'eau. para viver sobre as águas. Si vous prenez un éléphant, Se nós pegarmos elefante, vous le mettez dans l'eau, le metemos na água, bien aimé, il ne saura pas vivre. ele não vai saber viver. Parce qu'il n'était pas créé pour qu'il vive dans l'eau. Pois ele não foi criado para viver nas águas. Et si vous prenez l'hippopotame, Se nós pegarmos hipopotamo, vous le mettez dehors, le metemos por fora d'água, il ne saura pas vivre ele não vai parce sobreviver, que ce n'est pas son mas endroit. não é o seu Oh, ambiente. je suis venu dire à Então quelqu'un, venho dizer a alguém, Dieu t'a créé Deus te pour criou que tu vives dans la présence de para que Dieu. você possa viver na Quand sua tu es dans la presença. présence de Dieu, Quando você está na bien presença de aimé, tu vas Deus, t'épanouir. você vai Tu sauras pourquoi Dieu t'a créé. você vai ser feliz, você vai saber Tu por que seras Deus te criou. créative. Você vai ser Tu seras criador. puissant. Você vai ser Est-ce poderoso. qu'il y a quelqu'un qui me Será comprend? que tem alguém que me entende? Alléluia. Amen. Nous sommes créés Nós fomos criados pour vivre para vivermos dans la présence de na Dieu. presença de Deus. Mais beaucoup de gens, Mas muita gente, nous ne les comprenons pas. nós não entendemos Facilement, facilmente. nous sortons dans la présence de Nós Dieu. saímos da presença de Nous Deus. quittons la présence Nós de Dieu. saímos da presença de Et Deus. au départ, E no princípio, pourras croire até poderás que tu acreditar peux réussir que toi-même. podes conseguir sozinho. la Bible nous dit, A Bíblia nos diz, celui qui bâtit une maison aquele que construiu uma casa sans Dieu, sem Deus, en vain qu'il em bâtisse. vão que ele está Qu'est-ce que construindo. cela veut dire? O que significa? Tu peux bâtir Você pode construir sans Dieu. sem Il Deus. n'y a pas de problème. Não existe Au problema. départ, bien aimé, No tu princípio, auras la force. você vai ter a Tu auras força. le courage. Você vai ter a Tu vas coragem. bâtir. Você vai Et à des fois, construir. la maison aussi finie. E às vezes também a casa vai acabar. Tu dis oui. E você vai falar J'ai sinceramente, bâti ma maison. eu construí a minha Mais la casa. Bible me dit, Mas a Bíblia me diz, la finalité, a c'est finalidade en vain que tu bâtisses é la em maison. vão que você construiu Vaut a mieux la casa. fin d'une Mas chose vale a pena que o fim de son uma coisa commencement. que o seu princípio. Tu peux bien commencer, Podes até bem mais la começar, finalité. mas o final, Nous vivons dans un monde estamos no mundo. où il y a comment on appelle ça, le terremoto. Les tremblements de terre. Estamos no mundo onde tem terremoto. Tu peux bien construire ta maison. Você pode até bem construir a tua casa. Mais si le tremblement de terre vient, Mas se o terremoto chegar, qui pourra protéger ta maison? quem vai proteger a tua casa? Bien aimé, tu peux avoir des richesses. Você pode ter riquezas. Je connais beaucoup de gens Eu conheço muita gente qui avaient beaucoup de que richesses. tinham muita Mais riqueza. un jour, Mas dia, la guerre est venue. a guerra veio. Il a tout perdu. E eles perderam tudo. Il a tout perdu. Ele perdeu tudo. Mais à des fois, les pauvres Mas às vezes o qui pobre, n'avaient rien, que não tinha nada, ils sont restés en vie ele está em vida. et ils continuent leur vie. E eles continuam as suas Mais vidas. lui, Mas il a aquele tout perdu perdeu tudo. et à des fois, il est mort. E às vezes até morreu. Alléluia. Amen. Quand tu vis dans la présence de Dieu, Quando você vive na presença de Deus, les combats peuvent venir, os combates podem vir. les problèmes peuvent venir, Os problemas podem vir. mais le Dieu qui nous a créés, Mas o Deus que nos c'est que criou, moi je sais, o que eu ils sei, pourront nous combattre. eles podem até nos Mais combater, ils ne vaincront mas point. eles jamais nos Car vão nos celui vencer. qui est à nous, Pois aquele que está em nós il est tellement puissant. é mais que poderoso. Oh, avec Dieu, Com Deus, nous ferons des exploits. nós vamos ter sucessos. Avoir Dieu, Ter Deus, cela n'exclut pas les problèmes. isso não quer dizer que não vamos ter problemas. Avoir Dieu, Ter Deus, cela n'empêche pas isso não que impede tu traverses dans une difficulté. que você passa por Mais ce dificuldades. que moi je sais, Mas o que eu tu sei, peux traverser dans un moment difficile, você pode passar por momentos mais cela ne difíceis. sera pas permanent. Isso não vai ser Cela permanente. n'est pas éternel. Aquilo não vai ser Parce eterno. que ton Dieu, Pois teu il Deus, viendra au Ele secours. virá ao teu Vaut socorro. mieux la fin d'une chose Mas vale a pena o fim de que uma son coisa, que commencement. o seu C'est princípio. bien de commencer, É muito bom mais quelle começar, sera ta mas finalité? qual vai ser o Si fim tu de veux ti? vivre le bonheur de ta finalité, Se você quer viver a alegria da tua finalidade, il faut demeurer dans la tens que présence de Dieu. permanecer na presença de Deus. Alléluia. Amen. Bien-aimé Adam, Bem amado Adão, il a été créé ele foi criado pour qu'il vive dans le jardin d'Éden. para que ele possa viver no jardim de Le Éden. jardin d'Éden O jardim de veut Éden dire quer le dizer délice, as delícias, l'endroit de joie, o lugar de alegria, l'endroit d'avoir la paix. lugar de paz. Donc, pour que Adam Para que Adão puisse s'épanouir, pudesse ser feliz,
il fallait qu'il soit dans le jardin d'Éden. Era necessário que ele permanecesse no jardim de Mais Éden. une fois qu'Adam est sorti dans le jardin A partir d'Éden, do momento que Adão saiu do jardim de Éden, Adam a perdu son identité. Adão perdeu a sua identidade. Il a perdu sa valeur. Ele perdeu o seu valor. La Bible nous dit, A Bíblia me diz, Adam Adão, a eu peur. ele teve medo. Mais pendant qu'il était avec Dieu, Mas enquanto ele estava com Deus, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, enquanto ele estava na presença de Deus, Adam ne connaissait pas la peur. Adão não conhecia o La medo. peur n'avait pas le pouvoir dans sa O vie. medo não tinha nenhum poder na sua Il vida. était à l'aise. Ele estava Il feliz. savait tout ce qui était dans le jardin dedans Ele conhecia tudo que se encontrava no jardim de était Éden. sous son autorité. E estava sobre a sua Il n'y a autoridade. rien qui pouvait lui donner la paix. Não tinha nada que podia lhe fazer temer. Même Dieu, Até mesmo il Deus était son ami. era o seu amigo. Il était content Ele estava de feliz voir Dieu de ver que Deus estava com Mais ele. le jour où il va sortir, Mas no dia que ele vai sair, il va pécher. que ele vai pecar, Adam a eu peur de Dieu. Adão teve medo de Deus. Beaucoup de gens Muita gente, ont peur de Dieu. muita gente tem medo de Deus. Dieu n'a pas besoin Deus não qu'on precisa puisse avoir peur de que lui. possamos ter medo dele. La crainte est différente de la peur. O temer é diferente do medo. Avoir la crainte de Dieu, Temer Deus c'est l'obéir. é obedecer a C'est Deus. respecter ses É principes. respeitar os princípios de Mais Deus. Dieu n'a pas besoin que tu aies peur Mas de Deus lui. não necessita que você tenha medo dele. Comme les élevés de ce monde. Pardon? Comme les gens qui sont élevés dans ce monde. Como as pessoas que foram criadas neste À des mundo. fois, nous avons peur du président, Às vezes nós temos medo do presidente, peur des polices. medo das Et polícias. pourtant, le police, il a été créé No entanto, a polícia foi criada pour prendre soin de nous, para tomar conta de nós, pour nous protéger para nos proteger avec nos biens. com os nossos Mais bens. aujourd'hui, Mas hoje em nous dia, avons peur nós des temos policiers. medo dos polícias. Alléluia. Amém. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que me entenda? On n'a pas besoin d'avoir peur. Nós não necessitamos ter medo. Quand tu commences à avoir peur de Dieu, Quando você começa a ter medo de Deus, sache seulement, saiba tu n'es simplesmente plus dans sa présence. que você já não está na presença de Il y a Deus. quelque chose qui se passe. Algo está acontecendo. Alléluia. Amém. Adam, Adão, il n'avait pas honte ele não tinha vergonha de ce qu'il était. daquilo que ele era. Il a été créé nu. Ele foi criado nu. Et dans la présence de Dieu, E na presença de Deus, il était nu. ele estava nu. Ça ne lui dérangeait pas. Aquilo não lhe incomodava. Alléluia. Amém. Mais le jour où il va pécher, Mas no dia que ele vai pecar, Adam, il se voit nu. Adão se vê nu. La honte. Ele teve a vergonha. Quand nous sortons dans la présence de Dieu, Quando nós saímos da presença de Deus, nous avons honte. nós temos Il y vergonha. a certaines choses Algumas que tu coisas fais en cachette, que nós fizemos nas escondidas, mais tu vois comme si tout le monde les connaît. e você sente como se todo mundo conhecesse. Alléluia. Amém. Adam, Adão, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, enquanto ele estava na presença de il ne Deus, se cachait pas de Dieu. ele não se escondia de Deus. Quand il entendait Dieu descendre, Quando ele escutava Deus descer, il était dans la joie ele estava na de alegria. voir Dieu venir lui visiter. Quando ele via Deus vir Mais visitá-lo. quand Adam va sortir dans la présence de Dieu, Mas quando Adão vai sair da presença de Deus, il est allé se cacher. ele vai se esconder. Pourquoi tu te caches? Por que você se esconde? Alléluia. Amém. L'homme a été créé O homem foi criado pour qu'il vive dans la présence de para que Dieu. ele permaneça na presença de Deus. Quand nous sommes dans la présence de Quando Dieu, nós estamos na presença de Deus, bien-aimés, nous avons de la valeur. bem amado, nós temos o valor. Quand nous sommes dans la présence de Quando nós Dieu, estamos na presença de Deus, nous allons comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a créés. nós vamos entender a razão na qual Deus nos criou. Je le dis toujours, Eu tenho dito muitas tu n'es vezes, pas un fruit du hasard. você não é um fruto do azar. Non, 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 non. Depuis le jour que tu es né, Desde o dia que você nasceu, tu as une mission accomplie. você tem uma missão a realizar. Il faut que les gens parlent de toi. É necessário que as pessoas falam de Il faut ti. que les gens t'admirent. É necessário que as pessoas possam te admirar. L'être humain bien-aimé, O ser il humano, a tous les atouts de Dieu. ele tem todas as características de Deus. Un être humain Um ser qui est humano dans la présence que está na de Dieu, presença de Deus c'est quelqu'un qui est admiré. é alguém que é admirado. C'est quelqu'un qui fait des choses É alguém que faz coisas extraordinaires. extraordinárias. Quand Dieu dit, Quando Deus diz, il nous a créés à son image, Ele nos criou à sua semelhança. bien-aimé, ce n'est pas par rapport
à ton corps. Não tem nada a ver com a tua aparência. Je dis ceci. Eu digo o seguinte: Tu peux naître aveugle. você pode nascer cego, Tu peux naître handicap. você pode nascer Tu aleijado, peux naître de petite taille. você pode ser até um anão. Cela n'empêche pas Isso não impede que tu sois ce que Dieu a voulu depuis la que você préscience. seja aquilo que Deus quis desde a presciência. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que me entenda? Amém. Malgré le tas que tu te trouves, Mesmo no estado que você se encontra, que tu sois boité, que você seja que aleijado, tu sois aveugle, que você seja cego, sache seulement une saiba chose. simplesmente uma Si coisa: tu vis dans la présence se de você Dieu, vive na presença de tu Deus, verras des choses verás coisas plus que ceux qui sont en bon état. mais que aquele que se encontra em bom estado de saúde. Le docteur Abraham, il dit toujours ceci. O papai Abraão diz muitas Il vezes: y a des personnes, tem gente, quand tu les vois, você lhe vê, il n'y a que des masses. tem boi de massa no corpo. Vous voyez que quelqu'un, quand il va faire des fitness, Você vê aquele que faz esporte bem caenche, il a des paquets. bem big, Mais les musculoso, paquets pour rien. mas são músculos para nada. Il y a des gens comme ça, Tem gente assim, il est géant, ele é grande, mais pour rien. mas não serve a nada. Alléluia. Amém. Pour être utile, Para ser útil, que tu sois court, que você seja que tu sois pequeno, géant, que você seja grande, que tu sois que mince, você seja que magro, tu sois gros. que você seja gordo. Pour être utile, Para ser útil, il faut être dans la présence de é Dieu. necessário estar na presença de Si Deus. tu es dans la présence Se de você Dieu, está na presença de Deus, Dieu te rendra utile. Deus vai fazer de ti útil. Quand vous lisez la Bible, Quando nós lemos a Bíblia, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de Gênesis até Apocalipse, les gens que Dieu a élevés, as pessoas que Deus c'était levantou des gens ordinaires. eram pessoas ordinárias. Alléluia. Amém. Un jour, j'ai prêché ça en France, Dia o pastor pregou sobre isso na França. dans un mariage. Desculpa, num casamento. J'ai dit, Ele disse: quand tu es seul, quando você está só, sans Dieu, sem Deus, tu es ordinaire. você é ordinário. Mais si Dieu est avec toi, Mas quando Deus está contigo, tu deviens extraordinaire. você se torna extraordinário. Alléluia. Amém. Le blanc qui était là, ils ont dit, ah, pasteur, Os brancos estavam lá falando: ei, pastor, mais ça c'est quoi? mas isso é o quê? Explique-nous. Explica-me. Vous savez, le mot ordinaire, Sabes o que é ordinário? certaines personnes Muita gente l'interprètent interpreta dans le sens no sentido négatif. negativo. C'est un mot qu'on ne doit pas dire. É uma palavra que não tem que ser dita. Non, ordinaire c'est quoi? Ordinário é quê? Ordinaire c'est quelqu'un qui n'a pas de sens, É uma pessoa que não tem sentido, uma qualquer coisa. quelqu'un qui n'est pas considéré, Uma pessoa que não tem consideração. quelqu'un qui n'est pas respecté, Uma pessoa que não recebe respeito. quelqu'un qu'on ne calcule pas. Uma pessoa que ninguém mesmo liga. C'est ça, ordinaire. Isto é ser ordinário. Mais si Dieu vient dans ta vie, Mas quando Deus vem em sua vida si tu es avec e Dieu, que você está com Deus, Dieu te rendra extraordinaire. Deus vai te tornar extraordinário. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que entenda? Moïse, Moisés, il était ordinaire. ele era ordinário. Mais quand Dieu est venu dans sa vie, Mas quando Deus veio em sua vida, Moïse est devenu extraordinaire. Moisés se tornou extraordinário. La Bible me dit, A Bíblia me diz, quand Moïse est allé à la montagne, quando Moisés foi na montanha, il a parlé avec Dieu. ele conversou com Deus. Il a passé un moment avec Dieu. Ele teve um momento com Deus. Lui-même, Ele il sozinho. croyait être toujours normal. Ele pensava que ele estava normal. Il croyait être toujours ordinaire. Ele pensava que ele era alguém ordinário. Mais quand il est venu devant le peuple, Mas quando ele veio perante o povo, la Bible me a dit, Bíblia nos diz, personne ne pouvait supporter la présence de Moïse. ninguém poderia suportar a presença de Moisés. Son visage rayonnait. A sua cara brilhava. Les gens, ils avaient peur de As Moïse. pessoas tinham medo de Moisés. Ils ont dit, non, 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 ça ce n'est pas le Moïse que nous Falavam, connaissons. este não é o Moisés que Ah, nós je suis conhecíamos. venu dire à Eu venho quelqu'un, dizer a alguém, si tu es dans la présence quando de você Dieu, está na presença les de Deus, sorciers ne peuvent pas os t'approcher. bruxos não podem te Les encostar. sorciers ne
peuvent pas t'approcher. Os bruxos não podem te Les aproximar. sorciers ne peuvent pas te toucher. Eles não podem te tocar. Dans le veillée, je disais, Na vigília, o pastor les dizia, chrétiens aujourd'hui, os cristãos de hoje em ils sont dia, traumatisés. eles estão tão traumatizados sorciers. dos bruxos. Une fois qu'il entend, Quando ele ouve falar vous bruxo, voyez tel là, tá a ver o fulano? il est sorcier. É bruxo. Tu commences à fuir. Você começa a lhe Il y a fugir. des gens qui abandonnent des églises Até tem gente que deixa a simplement igreja parce qu'on l'a dit. porque lhe Vous falaram voyez tel que là, o fulano il est sorcier. é bruxo. Tu ne veux même pas le saluer. Você nem quer mais lhe C'est comme cumprimentar. si la sorcellerie est É transmissible. como se a bruxaria podia se transmitir com uma saudação. Si tu comprenais Mas se você entendesse ce que tu es, o que tu si és, tu es dans la présence quando de você Dieu, se encontra na presença de tu Deus, deviens intouchable. você se torna Tu deviens un intocável. danger de mort. Você se torna um perigo de morte. sorcier, Nenhum bruxo, Même les gens de mauvais cœur mesmo as pessoas de mau ne coração, sauront pas t'approcher. não vão poder te Tu aproximar. verras toujours la personne Você vai sentir sempre aquela pessoa te fuir. te fugindo. Et toi, tu ne comprends pas. E você não entende. J'aime bien la sœur, Eu gosto tanto da irmã, mais il me fuit toujours. mas ela está sempre a me Non, c'est fugir. toi qui ne comprends É pas. você que não Il entende. te fouille pourquoi? Ela te foge por Parce quê? qu'il y a quelque chose Pois en tem toi. algo em Il ti. y a une présence Tem de uma Dieu presença de Deus em ti qui ne peut pas supporter. que ela não pode suportar. Alléluia. Amen. Nous sommes créés Nós fomos criados pour vivre para viver dans la présence de a Dieu. presença de Deus. Lisons Vamos ler Jean chapitre 15, João capítulo 15, verset 4 à 7. versículo 4 a 7. Jean chapitre 15, João capítulo 15, verset 4 versículo 4 à 7. a 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Escutais o que a Bíblia nos diz? C'est Jésus qui déclare: É Jesus que diz: demeurez en moi permaneceis em mim, et je demeurerai en vous. como eu permaneço em vós. Donc Jésus, il déclare, Então Jesus declara, il dit, ele diz, si nous demeurons en lui, se nós permanecemos em lui, Ele, il va demeurer en nous. Ele vai permanecer em nós. En d'autres termes, Em outras palavras, si nous sommes dans la présence de se Dieu, nós nos encontramos na presença de Deus, Dieu est présent dans nos vies. Deus está presente em nossas vidas. Amen, amen. Amém. Comme le sarment Como o ramo ne peut de lui-même porter du fruit não pode dar frutos por si mesmo, s'il ne demeure attaché au sceptre. se não permanece na videira. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus Assim, vós também, si vous ne demeurez à moi. se não permanecedes em mim. Bien-aimé, une étape, Pardon? l'étape d'un arbre. Ali branche, tá? Oui, le branche. Os troncos de uma árvore, Cela ne peut pas vivre. ela não pode sobreviver. Cela ne peut pas produire des fruits Ela não pode produzir frutos si elle n'est pas attachée se ela não estará apegada avec le tronc, com a árvore. avec le sceptre. Com a árvore. Donc, chaque étape, Então, cada tronco da il árvore, vit ela à sobrevive travers le sceptre. através da árvore. Alléluia. Amém. Quand vous voyez une branche Quando nós vimos um tronco déconnectée desconectado, cortado, avec le sceptre, com a árvore, pour les premières minutes, nos primeiros minutos, vous verrez c'est vert. vamos ver que ela estará verde. Mais avec le temps, Mas com o tempo, ça deviendra sec ela vai secar. et cocauca. Ela vai secar. Et quand cela est détaché, E quando ela não está mais ne peut plus apegada com a árvore, produire des fruits. ela já não pode dar frutos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Quelqu'un qui est
en dehors de la présence de Dieu, alguém que se encontra fora da presença de Deus, ne peut pas produire de fruits. ela não pode produzir frutos. J'aimerais dire aux chrétiens, Então vou dizer o cristão. pourquoi on t'appelle chrétien? Por que te chamam cristão? Le mot chrétien A palavra cristão, ne suffit pas d'avoir reçu Christ dans ta vie. ela não é suficiente, ela não é suficiente receber Cristo em sua vida. Ne suffit pas d'avoir été baptisé. Não é suficiente de ser batizado. Le mot chrétien A palavra cristão, veut aussi dire quero se dizer, avoir une relation intime avec ter Jésus. uma relação íntima com Jesus. Comment on t'appelle chrétien? Como podem te chamar cristão? Mais Jésus n'est pas dans ta vie. Mas Jesus não se encontra na tua Jésus vida. n'est pas présent dans ta Jesus vie. não é presente na tua vida. Qu'est-ce que vous croyez? O que você pensa? C'est un produit. É um produto? Jésus, il n'est pas un produit. Jesus não é um produto. Jésus, il n'est pas une licence Jesus não é um diploma qu'on peut acheter que você pode comprar comme licence de McDonald's como se fosse uma autorização do pour McDonald's ouvrir un restaurant. para abrir um restaurante. Non, 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 non. Quand tu parles de Jésus, Quando você fala de si Jesus, tu es chrétien, se você é tu cristão, dois vivre dans la présence você de tem que Jésus. viver na presença de Tu dois Jesus. demeurer en Você Jésus-Christ. tem que permanecer em Jesus C'est Cristo. comme ça beaucoup de É chrétiens. assim que muitos cristãos, Nous ne vivons pas nós não vivemos les promesses de Dieu dans nos vies. as promessas de Deus em nossas vidas. Bien-aimé, tu seras la tête, non la queue. Bem amado, você será a cabeça, não C'est a la cauda. parole de Dieu. É a palavra de Et Deus. le Dieu que moi je prie, E o Deus que eu il oro, ne ment jamais. ele nunca mentiu. Ce qu'il dit, O que ele diz, il accomplit. ele realiza. Mais ça, c'est spirituel. Mas isso é espiritual. Alléluia. Amen. Tu seras la tête, non la queue. Serás a cabeça, não a cauda. C'est une promesse É uma promessa qui doit s'accomplir que dans tem ta que se vie. realizar em tua Cela vida. ne s'accomplit pas Isso não vai se realizar parce que tu as reçu Christ. porque você recebeu Jesus. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Christ dans leur Muita gente recebeu Jesus em sua vida. simplement parce qu'on t'a dit, Simplesmente porque te disseram. si tu reçois Christ dans ta vie, Se você receber Jesus em tua vida, tu seras guéri. você vai ser curado. Si tu reçois Christ dans ta Se você vie, receber Jesus em tua tu vas vida, te marier. você vai casar. Si tu reçois Christ dans ta Se você vie, receber Jesus em tua tu vida, vas en Europe. você vai à Europa. Si tu reçois Christ dans Se ta você vie, receber Jesus em tua vida, voilà ceci. olha isto. Non, cela ne suffit pas voir Christ, Isso- recevoir Christ. Isso não é suficiente para receber Jesus. Il faut demeurer en Christ. É necessário permanecer em Cristo. Alléluia. Amen. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. É assim que muitos cristãos, Nous ne produisons pas de fruits. nós não produzimos frutos. Bien-aimé, c'est grave Isto é grave. de voir un chrétien De ver um cristão, une année dans le christianisme, 1 ano no cristianismo, 5 ans dans le 5 christianisme, anos no cristianismo, il n'y a pas de fruits. não tem frutos. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Reconhece uma árvore pelos seus frutos. On t'appelle chrétien par rapport à quoi? Te chamam cristão segundo o quê? C'est parce que tu portes un gros Bible. É porque você tem uma Bíblia bem grande. C'est parce que tu viens chaque dimanche à l'église. É porque você vem todos os domingos na igreja. C'est déjà un pas de venir à l'église. Já é um passo de vir à igreja. D'être fidèle à De l'église. ser fiel à igreja. Parce que c'est dans l'église Pois é na igreja que nous grandissons dans que la nós foi, crescemos na fé, que nous manifestons l'amour que fraternel. nós manifestamos o amor fraterno. Mais bien aimé, Mas bem amado, depuis une année, já faz 1 ano, depuis 5 ans, já faz 5 que tu es dans anos, le christianisme, você está no quels sont cristianismo. les fruits Quais são os frutos qui se produisent en toi? que foram produzidos por ti? De quoi les gens peuvent dire que c'est lui-là? Em que as pessoas podem falar, C'est esse vraiment aqui, un enfant de Dieu. esse é realmente o Filho de Deus? Alléluia. Amen. Si nous voulons produire des fruits, Se nós queremos produzir frutos, nous devons nós temos demeurer en que Christ. permanecer em Cristo. Et si nous demeurons en Christ, E se nós permanecemos em Cristo, le Christ demeure aussi en nous. Cristo também, C'est-à-dire, nous permanece vivons em dans nós. la présence de Dieu. nós vamos viver na presença de Deus. J'aimerais dire, bien-aimé, Gostaria de dizer, bem amado, que devant Dieu, que perante Deus, tu as de grandes valeurs. você tem um grande valor. Il y a des moments où Dieu regrette. Tem momentos onde Deus regrete, Il se répand. se arrepende. Merci. Il y a des moments où Dieu dit, Tem momentos que Deus te diz, est-ce qu'il comprend será que Ele entende? pourquoi je l'ai créé? Por que que eu criei Ele? C'est que moi je veux vivre, voir en lui. O que eu desejo ver em Ele? Beaucoup de chrétiens, Muitos cristãos, vous êtes toujours là. você está aí,
Makambo eza ya ngai te. Essas coisas nem para Ça, mim. ce n'est pas pour moi. Isso nem para Ah, mim. non, 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 non. Eu não quero. Moi, je préfère aller à l'église, Eu gosto de ir na igreja, écouter la parole de Dieu escutar a palavra de et Deus sortir e sair, et retourner à la maison. voltar na minha Ah, casa. non, 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 moi, prêcher. Pregar para Eh, mim. moi, modérer. Ministrar para Ah, mim. moi, chanter. Cantar para Non, non, mim. non, ces choses-là, Essas coisas ce n'est aqui pas pour moi. não são para mim. Malheur à toi. Infelizmente para ti. Parce que tu ne comprends pas Pois tu não entendes ce que tu es devant Dieu. o que tu és perante Deus. Quelqu'un qui connaît ce qu'il a Alguém que conhece o que ele et tem ce qu'il est, e o que ele é, c'est quelqu'un qui a une personnalité. é alguém que tem uma personalidade. Celui qui a une personnalité, Aquele que tem uma quand personalidade, il se trouve au milieu des gens, quando ele se encontra no meio dos il outros, n'est pas quelqu'un qu'on peut oublier facilement. ele não é uma pessoa que podemos esquecer C'est quelqu'un facilmente. qui est distingué É alguém que se par distingue sa façon de parler, pela sua maneira de falar, par sa façon de faire pela les sua choses. maneira de fazer as coisas. Si tu te trouves dans un milieu, Quando se encontras no meio, les gens ne parlent pas de toi. as pessoas não falam de ti, Les gens, que tu sois là, que tu ne sois pas là, que tu estejas ou não les gens ne estejas, se soucient pas de toi. eles não se preocupam de ti. Bien-aimé, malheur à toi. Então, amaldiçoado és tu, bem amado. C'est que tu n'as pas encore compris Então tu ainda não entendeste ce que tu vales devant o Dieu. que tu vales na presença de Deus. Tu n'es pas un fruit de hasard. Você não é um fruto de azar. Même dans ta famille, Até mesmo na tua família. ne sois pas quelqu'un qui se lamente toujours. Não seja alguém que fica sempre a se lamentar. Bien-aimé, la lamentation, As lamentações. Os lamentos c'est l'art de gens irresponsables. é a arte das pessoas irresponsáveis. Quand quelqu'un n'est pas responsable, Quando alguém não é responsável, il cherche toujours à se lamenter, ele busca sempre a se lamentar, toujours à se justifier. sempre a se justificar. Bien-aimé, devant chaque situation, Em cada quand situação, la situation est déjà là, quando a situação ce já n'est está plus aí, le temps de se lamenter. já não é o momento de C'est le lamentar-se. temps de chercher la É o solution. tempo de buscar as Ce n'est soluções. pas toi qui as choisi Não foste tu que de escolheste naître dans une famille pauvre. de nascer numa família pobre. Ce n'est pas toi qui as voulu Não é você que escolheu que tu naisses dans une famille de de sorciers. nascer numa família de Mais bruxos. j'aimerais simplement te dire, Mas eu gostaria de dizer-te, le Seigneur qui a permis Deus que que permitiu tu nais dans une famille que pauvre, você nasce numa dans família une pobre, famille de que sorciers, você nasce numa família de il t'a bruxos. mis dans cette Ele famille te pôs nessa pour família que tu portes la solution. para que você leva a solução. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Já não é tempo de Ce n'est plus le temps de lamentar-se. commencer à haïr les gens. Não é mais o tempo de ira, de Face à odiar. une situation, Perante uma situação, cherche la solution. busca a solução. Mais c'est lui Mas aquele qui peut affronter des problèmes, que pode confrontar os problemas c'est lui qui est dans la présence de é Dieu. aquele que está na presença de Deus. Parce que dans la présence de Pois Dieu, na presença de Deus, je suis fier, pour ne pas dire orgueilleux. eu me sinto feliz, para não dizer orgulhoso. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Pois o orgulho não vem de Deus. Mais la fierté, Mas a vaidade c'est l'art de Dieu. é a arte de Deus. Quelqu'un qui est fier de lui, Aquele que é vaidoso de c'est si quelqu'un qui mesmo se dit, é aquele que se je ne diz: suis pas n'importe eu qui. não sou qualquer pessoa. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Eu não sou qualquer pessoa. Je suis quelqu'un qui donne la solution. Eu sou alguém que leva soluções. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que entende? Cesse de se lamenter, Para de lamentar-se, mais cherche la présence de mas Dieu. busca a presença de Deus. Dans la présence de Dieu, Na presença de Deus, tu deviens un danger de mort. você se torna um perigo de morte. Tout ce que tu dis, Tudo que você ou fala, tout ce que tu diras, tudo que você vais falar, aura de l'impact terá um impacto, parce que tu es dans la présence de Dieu. pois tu te encontras na presença de Deus. On dit, si vous voyez, Se você vê, moi na soso, ah, c'est qui moi na soso ele, en ele, français? ele pular, não, amor? Puxar. Hein? Poussin. Pintinho em português, né? Pintinho, pintinho. Ok. Si vous le voyez dans un marmite, Se você ver um pintinho num prato gonflé comme ça, inflamado, faites attention. faça atenção. C'est qu'en bas, Quer dizer que embaixo, Amba. embaixo, il y a sa mère. a mãe dele está embaixo. Alléluia. Amém. Quand vous voyez quelqu'un Quando você vê alguém être sûr de lui-même, que tem a certeza de si qui mesmo, n'a pas peur des problèmes, que não tem medo dos problemas, c'est que derrière lui, saiba que por trás dele il y a quelqu'un. tem alguém. Bien-aimé, écoutez. Bem amado, escuta. Je veux prendre une personnalité. Eu vou pegar uma personalidade.
qui est connue que é conhecida dans le milieu de Mangalaphone. no meio dos mangalafones. Notre bien-aimé Edingo. O bem-amado Edingue. Il y a 2 semaines passées, 2 semanas passadas, je regardais un film. o pastor estava assistindo um filme. Son combat étant que catcher. O seu combate como... Catcher, eu não sei como é que C'est un se diz. combat depuis, je crois, Catcher? des années 77, 78. É Comme ça. combate dos anos 78, 76. Bien-aimé, c'est un homme É homem qui faisait peur. que fazia medo. Bon, je ne parle pas si il avait touché ou quoi. Non, Eu não vou ce n'est falar pas. se ele tinha bruxaria, se ele não tinha bruxaria, se ele tinha pegado algo ou não. Si tu n'es pas sportif, Se você não faz esporte, même si tu touches les gris-gris, até mesmo se você pegar ne bruxaria, fera rien. não ia lhe tocar. Ok? Donc je ne parle pas des côtés négatifs et je ne sais pas si c'est vrai ou non. Eu não falo do lado negativo, pois eu não sei se é verdade ou mentira. Mais je parle de sa côté sportif. Mas eu vou falar do seu lado esportivo. C'est quelqu'un qui était fort, Era alguém que era forte, que les gens avaient peur de lui. gente que fazia temer os outros. Maintenant, je m'imagine Agora eu me imagino d'être petit frère de Dingo. de ser o irmão menor do Edingo. Ok? Et face à Papa Manzambi, Perante Papa Manzambi, malgré géant qu'il est, mesmo se ele é tão grande, je peux le gifler. eu até podia dar-lhe uma chapada. Est-ce que vous comprenez? Será que você entende? Je sais, Pois eu sei, quand il viendra, quando ele vai vir ter il y a comigo, mon grand frère meu irmão mais velho está atrás, qui va venir devant. que vai vir me defender. Qu'est-ce que tu veux? Queres que? Hã? Et vous verrez Papa E Manzambi. você vê Papa Manzambi. Non, non, non. Bon. Donc c'est ton petit frère. eu tenho eu não tenho tu irmão menor. sais, parle desculpa. seulement à ton petit frère Fala com o teu irmão menor, de hein? me respecter. De me hein. respeitar, por Mais favor, sinon, hein? il n'y a pas de Mas problème. não tem problema, Mais não tem il problema. t'a giflé. Mas ele deu uma chapada. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Bem amado. ce sont des exemples São exemplos pour comprendre para entendermos que le Jésus-Christ que tu as crié, que o Jesus Cristo em quem você que tu as acreditou, accepté dans ta vie, que você acreditou em sua il est vida, au-dessus de tout. ele está por cima de Il a tudo. reçu un nom Ele recebeu um qui est nome au-dessus de tous que les está noms. por cima de Aucun todos os nomes. sorcier Nenhum bruxo peut jouer avec toi. pode brincar contigo, amém? Si tu es dans la présence Se de você Jésus, está na presença de si tu Deus, demeures avec se você Jésus, permanece com Jesus, personne ne peut toucher ta vie. ninguém pode tocar a tua vida. Alléluia. Amém. Jésus nous dit, Jesus nos diz: vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire vocês não podem fazer nada si vous demeurez hors de moi. se vocês estarem fora de mim. Si vous voulez être utile, Se você quer ser útil, vous devez demeurer à moi. você tem que permanecer em mim. Si vous demeurez à moi, Se você permanecer em vous mim, allez produire des fruits. você vai produzir frutos. Amen. Amém. Permettez-moi que je puisse vous parler. Deixa-me vos dizer algo. Le bénéfice Os benefícios d'être dans la présence de de Dieu. estar na presença de Deus. J'ai parlé d'Adam. Eu estava falando do Adão. Pendant qu'il était dans la présence de Enquanto Dieu, ele se encontrava na presença de Deus, Adam était épanoui. Adão era feliz. Adam, il avait le pouvoir. Adão tinha poder. Adam, il avait l'autorité. Adão tinha autoridade. Adam, il était puissant. Adão era poderoso. Mais le jour où Adam Mas quando Adão va sortir dans la présence de sai Dieu, da presença de Deus, Adam, il est devenu un monsieur comme tout le monde. ele se tornou como qualquer pessoa. Même les fourmis Até as formigas n'avaient plus peur d'Adam. já não temiam mais Et Adão. d'ailleurs, c'est Adam maintenant qui va commencer à fuir les fourmis. Até Adão que vai começar a fugir das formigas. Est-ce qu'il y a un chrétien qui fuit des fourmis? Será que tem aqui um cristão que foge das formigas? Des mouse. Os ratos, eu. Les souris. Os ratos. Alléluia. Amém. C'est simplement parce que Simplesmente porque nous avons quitté la présence de Dieu. nós saímos da presença de Deus. Ce sont
des choses que Dieu a créées sous notre autorité. São coisas que Deus criou sobre a nossa Que nous autoridade. devons dominer. Que nós temos que dominar. Maintenant, si tu fuis les fourmis, Se você É foge simple formiga. às formigas, simples formiga, même les souris de l'Europe, até o rato da Europa. parce que les souris de l'Europe, O rato da Europa, ils sont nos amis. eles são nossos amigos. Ils habitent avec nous. Eles moram conosco. Est-ce que vous avez déjà vu un souris de l'Afrique? Você já viu o rato da África? Hein? Lokola niao. Rato tipo gato. Ici sont des petits. Aqui são ratinhos. Mais tu risques d'abandonner ta maison Você pode até abandonar a tua casa simplement parce que tu as vu un souris. porque você viu um rato. Alléluia. Amen. C'est ça la conséquence Essas são as de consequências sortir dans la présence de de Dieu. sair da presença de Deus. À des fois, nous prions. Às vezes nós oramos, Jésus Senhor, est mon mari. Jesus é o meu marido. Jésus, il est tout pour moi. Jesus é tudo para mim. Mais quand tu vois, Quando você vai ver, à des fois même tu cites pas le nom de Jésus. até você não vai falar o nome de Jesus. Eh, ma mère, Minha mãe é. qu'est-ce que ton mère peut faire? O que a tua mãe pode fazer? Mais si tu es conscient Mas se você está consciente que Jésus est avec moi, que Jesus está comigo, Jésus, il est le Tout-Puissant. Jesus é o Il est Todo-Poderoso. au-dessus de tout. Ele está por cima de Je vois tudo. les souris. Eu vou ver o Est-ce rato. que vous savez quoi? Sabes o que? Les sorciers aussi Os bruxos também utilisent ces choses. utilizam essas coisas. Utilisent les souris. Utilizam os ratos. Il peut entrer dans ta maison Ele pode entrar na tua et casa saccager ta maison. e estragar a tua Et toi, casa. tu les fouilles. E você está ali Non, fugindo. non, 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 bien-aimé. Bem amado, Il faut prendre você l'autorité. tem que tomar Il faut autoridade. dire, toi, souris, Dizendo, você rato, tu as été créé você foi criado pour que moi je te domine. para que eu possa dominar-te. J'ai l'autorité sur Eu tenho toi. autoridade sobre ti. Si tu es un souris normal, Se você é um rato normal, je te dis quand même, eu também te je digo, ne te supporte pas eu dans não ma te maison. suporto na minha casa. Sortez seulement. Sai, por favor. Mais si derrière toi, Mas se por trás de il y a un ti sorcier, tem um je bruxo, déclare maintenant, eu declaro au nom de em nome de Jésus-Christ, Jesus, quitte, sai da minha casa. va loin de moi. Vai longe de mim. Tu n'as pas besoin de suivre. Você não precisa dele seguir. Écoutez, il y a un couple qui s'est divorcé Casal divorciou-se à cause d'un souris. por causa de rato. Ils étaient dans leur salon, Estavam na sala ils regardaient la télévision. assistir a televisão. Maintenant, un souris qui vient, O rato vem, il va passer derrière la télévision. vai passar por trás da televisão. Écoutez la maman. Ouve a mulher. Il est entré dans la télévision. Ele entrou na televisão. L'homme, il dit, non, c'est l'homme qui dit, il est entré dans la télévision. Não, o marido disse não. Ele entrou na televisão. La femme dit, non, 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 il est passé. Não, a mulher diz não, ele passou. Il est passé. Ele passou. Non, 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 non. Não, Il est não. entré dans la Ele télévision. entrou na televisão. Et la femme, E a mulher, il dit, oh, ndenge nokozala zoba boye. ela diz, mas como é que você pode ser assim burro? Il dit à son mari, Ela falou do seu comment marido. tu peux être Bête como ça. bête comme ça? Como é que você pode ser tão burro? Le souris est passé. O rato passou. L'homme, il dit, ah bon, toi tu m'appelles bête. Ah, você fala que eu sou burro. Et toi, ah, Ei, tu é, você é. Pá, chapada. divorce. Divórcio. Vraiment. Sinceramente. C'était simple. Era simples. On t'appelle l'homme, on t'appelle chef. Te chamam homem, chefe. Par rapport à quoi? Segundo o quê? Un chef, Chefe c'est quelqu'un é alguém qui résout les problèmes, que resolve os problemas. qui affronte les problèmes. Que confronta os problemas. Donc, si c'était dans mon cas, Então, se fosse no caso do pastor, ce n'est pas une question de discuter avec ma femme. não era necessário discutir com a sua mulher. Je vais seulement derrière la Eu ia ir télévision. atrás da televisão, Je vais voir si, ia olhar dans se quel tem, endroit il est entré. onde é que ele entrou, Et qu'est-ce que je peux faire? o que é que eu posso fazer. Ce n'est pas d'être là. Não é ficar aí. Non, 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 il est entré. Ele entrou. Ah non, 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 non. Não, ele Il saiu. est passé. Ele Ah passou. non, 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 non. Não. Toi, vraiment, tu es bête. Hein? Você mesmo Les burro. mamans aussi. As mamães também. Respectez les hommes. Respeitem os vossos maridos. On ne parle pas à un mari Você não fala com teu à esposo n'importe comment. de qualquer maneira. Même s'il a mal agi, Até mesmo quando ele agiu mal. il faut du respect. É necessário Il respeitá-lo. est ton chef. Ele é o teu chefe. Et le chef, ce n'est pas celui qui donne les... Hein?
O chefe não é aquele que vem só falar, fazem. C'est lui qui est au service. É aquele que sabe servir, Qui cherche à donner des solutions. que dá soluções. Mais tout ça, bien-aimé, Mas tudo isso c'est parce que é pois nous porque ne sommes pas conscients nós não estamos de ce conscientes que Jésus il est. do que Jesus é. Tout ça, c'est parce que Tudo isso é nous porque laissons Jésus à côté. nós deixamos Jesus de lado. Si nous sommes avec Jésus, E quando nós estamos com devant Jesus, chaque situation, perante cada situação, je dirais non. nós vamos falar, não, Le problème là este ne problema peut pas vaincre mon Jésus. não pode vencer o meu Jesus. Alléluia. Amém. Parlons des bénéfices Vamos falar dos benefícios d'être dans la présence de de Dieu. estar na presença de Deus. Genèse chapitre 2 verset 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Voilà, je vais lire. O pastor vai ler. Genèse chapitre 2 verset 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz o seguinte: L'Éternel Dieu prit l'homme Yahweh Deus tomou o et homem le plaça dans le jardin d'Éden e lhe colocou no jardim de Éden pour les cultiver para cultivar et pour les garder. e o guardar. Le premier bénéfice O primeiro de benefício demeurer dans la présence de de Dieu, permanecer na presença de Deus, le Seigneur te donne le pouvoir. Deus te dá o poder. Alléluia. Amém. Le pouvoir, O poder c'est le droit é o direito de gérer, de gerir, de diriger, de dirigir, le droit d'exercer une fonction. o direito de fazer algo. Dieu a créé l'homme Deus criou o homem pour que l'homme para que o homem puisse diriger, possa dirigir, gérer le monde possa gerir o et mundo tout ce qui s'enferme. de tudo que se C'est encontra. la raison pour É a laquelle razão na qual Dieu nous a créés. o homem, Deus nos criou. Dieu va créer l'homme. Deus vai criar o Il homem le plaça dans le jardin e ele d'Éden. colocou no jardim de Il dit Éden maintenant, e Adam, dizendo: Adão, agora garde guarda et cultive. e cultiva. On lui donne les fonctions, Lhe dão as funções que ele tem que le fazer. pouvoir O poder de diriger. de dirigir. Alléluia. Amém. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu, Enquanto que ele se encontrava na presença de Deus, l'homme jouait son rôle. o homem fazia o seu rolo. Adam jouait son rôle. Adão fazia o seu rolo. Il n'y avait pas de problème. Ele não tinha nenhum Mais problema. le jour où il va sortir dans la Mas no dia présence que de ele Dieu, sai da presença de Deus, il va désobéir à ele Dieu. vai desobedecer a Deus. L'homme a perdu O homem perdeu le pouvoir o poder de diriger. de dirigir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém me entende? Quand tu es dans la présence de Dieu, Quando você se encontra na presença de le Deus, Seigneur te donne le mandat. Deus te dá um mandato. Il y a beaucoup de choses Muita coisa que tu devais déjà accomplir que dans você ta já vie. tinha que fazer na sua vida. Il y a tellement de choses Tem tanta que coisa le Seigneur veut que tu puisses accomplir. que Deus quer que você faça, Mais tu n'arrives pas mas você não consegue. parce que Pois tu es hors de la présence de Dieu. você se encontra fora da presença de Deus. Vous savez le pouvoir. Você sabe o Ceux qui poder? étaient dans le veillé, Os que estavam na j'ai vigília, parlé de ça. o pastor falou sobre isso. Quand quelqu'un a le pouvoir, Quando alguém tem o poder, il y a des choses existem duas qui peuvent coisas t'empêcher que podem te impedir de bien diriger. de bem dirigir. La première des choses, A primeira das coisas c'est quand tu ne crois pas en toi-même. é quando você não tem confiança em si mesmo. Il y a beaucoup de gens, Muita gente on te donne la responsabilité. te dá uma responsabilidade. À l'église, Na igreja, on te donne la te responsabilité. dão a Dans responsabilidade. la famille, Na tua família, on te donne la te responsabilité. dá uma Dans responsabilidade. ton travail. No teu trabalho, Mais tu n'arrives pas mas você não à consegue bien diriger dirigir parce que tu ne crois pas en toi. porque você não acredita em si mesmo. Si tu ne crois pas en toi, Se você não crê em si qui te mesmo, croira? quem vai acreditar em si? Alléluia. Amém. Deuxième chose, Segundamente, quand celui qui te donne le pouvoir, quando é aquele que te dá o poder, il agit à ta place, ele faz no teu lugar, tu deviens étiquette. você se torna uma etiqueta. C'est ce qu'on appelle titre sans fonction. É aquilo que se chama um título sem função. Bon, Maman Lynn,
Mamãe Lina, À partir d'aujourd'hui, de hoje em diante, tu deviens chef du protocole. você vai ser a chefe do protocolo. Mais ce que tu dois faire, Mas o que tu tens que fazer, c'est moi-même qui le fais. eu vou fazer. Donc tu seras là comme étiquette. Você vai ser simplesmente um título. Parce que celui qui t'a donné le pouvoir, Pois aquele que te deu o poder, c'est lui-même qui gère. ele está gerindo as coisas. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Mas este não é o caso do nosso Deus. Cela peut se passer dans l'église. Aquilo pode até acontecer na igreja. Le pasteur te donne la O responsabilité, pastor te dá uma mais responsabilidade. lui-même, il commence à faire à ta place. Ele sozinho começa a fazer no teu lugar. Cela peut se passer dans un pays. Isso pode acontecer num país. Cela peut se passer dans ce monde. Isso pode acontecer neste mundo. Mais cela ne se passe pas avec Mas Dieu. isso não acontece com Quand Deus. Dieu te choisit, Quando Deus te quand escolhe, Dieu te donne une quando Deus te responsabilité, dá uma responsabilidade, il veut que tu fasses ta part. Ele quer que você faça a tua parte. Et beaucoup de nous ici, E muitos de nós aqui, nous avons des missions accomplies. nós temos missão a Nous realizar. avons des mandats que Dieu nous a Nós donnés. temos mandatos que Deus nos Mais deu. qu'est-ce qui t'empêche de l'accomplir? Mas o que te impede de fazer? Qu'est-ce qui t'empêche de bien gérer? O que te impede de bem gerir? C'est parce que Pois é porque tu ne crois pas en toi-même. você não acredita em si mesmo. Et tu ne crois pas en toi-même E você, como não parce acredita que em si tu n'es mesmo, pas avec Dieu. pois você não está com Si Deus. tu es avec Se você Dieu, estivesse com tu Deus, sauras que você saberia Dieu, il ramasse même des personnes inutiles que Deus, Ele apanha as suas inúteis pour les rendre utiles. para fazer deles útil. Le problème, ce n'est pas de savoir O problema não é de saber si je suis capable. se eu sou capaz. Le problème, O problema c'est é, d'être convaincu. é de estar C'est Dieu convencido qui m'envoie. que Deus me enviou. C'est Dieu qui veut que je le fasse. Deus quer que eu faça. Une fois que j'ai compris, Então, a partir do momento que eu c'est Dieu qui entendi me mandate que Deus me que enviou, je sois capable que eu seja capaz ou non, ou não, Dieu lui-même, Deus Ele il mesmo, va s'en charger. Ele vai se encarregar. Alléluia. Amen. Moi qui vous prêche ici, O pastor que está nos pregar, je n'étais pas un homme de public. ele não era alguém do público, Quelqu'un qui peut se tenir devant le gens. alguém que podia vir aqui perante as pessoas. Mais le jour où j'ai compris Mas o dia que ele entendeu que je suis mandaté, que ele foi enviado, Dieu a besoin de moi que Deus precisa dele pour faire quelque chose para fazer algo que quelqu'un d'autre ne pourra pas le e faire, outra pessoa não poderia fazer, je me suis dit, ele disse: Seigneur, Senhor, je ne sais pas parler. eu não sei falar, Je suis timide, eu sou tímido, mais j'accepte mas eu de aceito faire ta volonté. de fazer a tua Aujourd'hui, vontade. je suis devenu éloquent. Hoje eu sei falar, Je suis devenu parleur. hoje eu posso falar. Même ma femme bien-aimée, Até a minha quand on mulher, s'est marié, quando eles je peux casaram, rester toute une journée o pastor podia ficar um dia inteiro sans dialoguer avec elle. sem conversar com ela. Elle se disait, mais finalement, E ela se perguntava j'ai finalmente: marié une statue ou eu bien sou c'est casada comment? com uma estátua ou o quê? Qu'est-ce qui se passe avec O toi? que acontece contigo? Mais aujourd'hui, Mas quand hoje, je commence à parler, quando o pastor il me começa a dit, falar, ah, yo pose à la mamãe caca. Bela também fala: ah, você Sou fala como muito. bandido, Quando se você lagarteia. começa, você nem para. Ah, parce que j'ai compris ce que je suis. Pois ele entendeu o que ele é. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Quando Dieu, nos encontramos na presença de Deus, nous avons le pouvoir. nós temos o poder. Garde et cultive. Guarda e cultiva. Deuxième chose, Segundamente, c'est l'autorité. autoridade. Quand on est dans la présence de Dieu, Quando estamos na presença de Deus, nous avons l'autorité. nós temos autoridade. L'autorité, bien-aimée, A autoridade, bem amado, c'est le droit de commander, é o direito de de decidir, donner des injonctions, de decidir, de décider. de decidir. C'est lui qui a le pouvoir. Aquele que tem o poder, On a donné la lhe responsabilité dá a responsabilidade qu'il doit que diriger. ele tem que dirigir. Si tu n'as pas l'autorité, Se você não tem autoridade, ton pouvoir est nul. o teu poder é zero. Tu dis à Papa André, Você fala: Papa André, va là-bas. Papa André, vai aí. Il te dit, ah, pasteur, Ele fala: ah, pastor, pourquoi tu m'envoies? por que estás a me enviar? Tu parles toi-même, non? Você pode ir sozinho? Alléluia. Amém. Même dans nos maisons, Até nas nossas il y casas, a beaucoup de parents muitos pais qui n'ont pas l'autorité que não têm autoridade sur leurs enfants. sobre os seus filhos. Mais pendant que le Seigneur Enquanto que Deus t'a donné le pouvoir te deu o poder de gérer ta maison, de gerir a tua casa, de gérer tes enfants, de gerir os seus filhos. mais à cause de manque d'autorité, Pois por falta de autoridade, même si tu cries, mesmo até quando você grita, même si tu prends le bâton comme ça, mesmo se você pegar o mexerico, personne n'a peur de toi. ninguém tem medo de ti.
Et ceux qui crient E aqueles que gritam devant une situation, perante uma situação, devant sa femme, perante a sua mulher, ses enfants, perante os seus filhos, tu as déjà perdu ton autorité. você já perdeu a sua autoridade. Quelqu'un qui a l'autorité, Alguém que tem autoridade, il ne crie pas, ele não grita, il décide. ele decide. Alléluia. Amen. L'autorité, A autoridade c'est le droit de commander, é o direito de dar le droit diretivas, de décider. de decidir. Alors celui qui a le pouvoir, Aquele que tem o poder, il doit avoir l'autorité. ele tem que ter autoridade. La Bible me dit, A Bíblia me diz, toute autorité toda autoridade vient de Dieu. vem de Deus. Mais pour que l'autorité soit opérationnelle, Mas para que a autoridade possa ser, você il possa faut fazê-lo, que tu sois en conformité você tem que estar em conformidade avec celui qui t'a donné le com pouvoir. aquele que te deu o poder. Si toi-même tu n'es pas obéissant Se você sozinho não é obediente à celui qui t'a donné le mandat, àquele que te deu o mandato, ton autorité n'agira pas. a tua autoridade não vai ter nenhum lugar. Quand Jésus dit, Quando Jesus je ne diz, sais pas pourquoi je viens toujours là-bas. eu não sei por que eu estou sempre a voltar aí. Jésus, il dit, Jesus diz, l'homme, il est le chef, o homem é o De chefe sua femme. da sua mulher. mais l'homme, Mas o homem, il doit prendre son modèle ele tem que tomar em modelo à Jésus-Christ. Jesus Cristo de Nazaré. Il doit être comme Jésus. Ele tem que ser como Jesus. Pour avoir l'autorité sur ta femme, Para que você possa ter autoridade sobre a tua il faut que mulher, tu te comportes comme Jésus. você tem que se comportar como Jesus. C'est comme ça beaucoup des hommes É assim que muitos n'ont homens pas d'autorité não têm parce que autoridade, nous sommes les demandeurs. pois nós estamos sempre a pedir. Tu dois m'aimer, Tens que me amar, tu dois te soumettre. tens que te submeter. Pourquoi tu demandes la soumission? Por que você está a pedir que ela seja submissa? Fais ton travail. Faça o teu trabalho. Jésus-Christ Jesus Cristo, a quitté le ciel. ele deixou os Ce n'est seus, pas parce que não era nous porque étions parfaits. nós éramos perfeitos. Nous étions des criminels, Nós éramos assassinos. Amém. des alcooliques, Alcoólicos, des drogueurs, des droguistas, prostituées. prostitutas. Mais Jésus, Mas il a Jesus, abandonné le ciel. ele abandonou os seus, Il est venu veio auprès de nous. perto de nós. Il a accepté d'être crucifié Aceitou de ser crucificado pour que toi et moi, para que tu e eu nous devenions possamos nos tornar femmes de Jésus. mulheres de Jesus. Amém. Il a payé le prix Ele pagou o preço pour que l'Église para que a igreja, soit ni rude ni tache. que ela não tenha manchas nem rugas. Et aujourd'hui, E hoje, ce n'est pas Jésus qui nous demande não é Jesus que nos pede de l'adorer. de adorá-lo. Nous sommes ici. Nós estamos aqui. Est-ce que c'est Jésus qui est venu te prendre à la maison? Viens à l'église. Jesus veio te buscar em casa. Vem na igreja. C'est parce que Pois foi, tu reconnais porque você reconheceu ce que Jésus a fait o que Jesus fez à la croix pour toi. na cruz para ti. Quand on a l'autorité, Quando temos autoridade, c'est le droit de décider. é o direito de decidir. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? E o que a Bíblia nos diz? Genèse chapitre 1 verset 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. La Bible dit, A Bíblia nos diz, Dieu dit, créons l'homme Deus, à notre image, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, afin que l'homme domine. para que o homem possa dominar. C'est ça l'autorité. Isto é a autoridade. C'est le droit de commander. É o direito de mandar. Donc non seulement que Dieu a donné le pouvoir à Adam, Não somente que Deus deu o poder a Adão, mais il lui a donné aussi l'autorité. mas ele deu também a Adão a autoridade. Alléluia. Amém. Et pour voir l'autorité E para que possamos ver a autoridade d'Adam, de Adão, Genèse chapitre 2 verset 20. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia nos diz? Dieu a pris tous les animaux, Deus pegou todos os animais il les a menés devant Adam. e levou-os perante Adão. Il dit à Adam, Adam, Ele diz a Adão, Adão, donne le nom dá os nomes à chaque animal. a cada animal. L'autorité, c'est le droit de décider. A autoridade é o direito de decidir. Je ne vois pas dans la Bible Eu não vejo na Bíblia là où Adam aonde Adão, a dit, bon, toi à partir d'aujourd'hui, que Adão disse, a partir de hoje em tu diante, deviens éléphant. você se tornou Et elefante. voir l'éléphant,
e ver o elefante, discuter. discutir com ele, Dire, ah non, 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 non. dizendo não, Adam, moi je ne veux pas ce Adão, nom-là. eu não quero esse nome, Donne-moi un autre nom. dá-me outro nome. Não. Não. Éléphant, il a accepté. O elefante obedeceu. Et à partir d'aujourd'hui, Que de hoje em je diante suis devenu éléphant. eu me chamo elefante, Parce que c'est mon maître qui m'a donné. pois le o nom. meu mestre me deu este nome. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu un animal Será que você viu um animal discuter discutir devant Adam? perante Adão? C'est Adam qui a donné tout le nom qui existe Foi Adão que deu todos os nomes que existem de tous les animaux. de todos os animais. Et ils ont accepté. E eles aceitaram. C'est ça l'autorité. Isto é a autoridade. Mais à cause du péché, Mas por causa do pecado, Adam, Adão il a perdu perdeu son autorité. sua autoridade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que me entenda? Troisième chose Terceira coisa que nous bénéficions que nós dans beneficiamos la présence de Dieu, na presença de Deus c'est la puissance. é o poder. Celui qui est avec Dieu Aquele que está com Deus, a la puissance. ele tem poder. La puissance, O poder c'est ce que nous appelons é o que nós chamamos l'onction, a unção, qui est définie que é definida par une capacité surnaturelle. como uma capacidade sobrenatural. Donc quelqu'un qui est puissant, Aquele que é poderoso c'est quelqu'un qui fait des choses é aquele que faz coisas au-dessus de ses capacités. por cima das suas capacidades. C'est quelqu'un qui fait des choses Alguém que faz que coisas les autres ne peuvent pas faire. que os outros não podem fazer. Quand vous avez l'onction, Quando você tem a unção, vous devenez distingué. você vai ser diferente. Vous devenez différent des autres. Você vai ser distinguido. Tout le monde peut prêcher Todo mundo pode pregar, parce qu'ils ont fait la théologie. pois eles fizeram a teologia. Mais celui qui a l'onction, Mas aquele que tem a unção, quand il prêche, quando ele prega, les âmes sont sauvées. as almas são salvas. Les malades sont Os guéris. doentes são curados. L'onction, bien-aimé, A unção, bem c'est amado, opérer des choses é fazer coisas surnaturelles. sobrenaturais. Quand on dit le miracle, Quando chamamos aquilo que se chama milagre, o c'est milagre quelque chose é algo qui s'est passé que que aconteceu les gens ne savent pas comprendre, que as pessoas não podem entender, que personne ne peut que l'expliquer. ninguém pode explicar. C'est ça le miracle. Isto é o milagre. Et cela vient de la puissance. E aquilo vem do poder. Nous parlons d'Adam. Falamos de Adão. Non seulement il avait l'autorité, Não somente ele tinha autoridade, écoutez-moi très bien, mas escuta-te muito la bem. puissance, O poder c'est la capacité é a capacidade d'être inspiré, de ser inspirado, de créer de criar ce qui n'existe o que pas. não existe. Adam, non seulement, Adão não il somente a donné le nom, deu nomes, mais c'est lui aussi, mas ele também il a inventé le nom. inventou os nomes. C'est différent. É diferente Si je viens, de quando eu venho, j'ai dit, Sœur Aline, eu digo, papá, à partir d'aujourd'hui, de hoje em diante, tu vas donner le nom vais dar o nome El Shaddai El Shaddai dans ton groupe de traiteurs. no teu grupo de cozinhar. Ok. Il a des personnes qui travaillent avec. Ela tem pessoas que trabalham com ela. Si il a l'autorité, Se ela tem autoridade, il viendra, ela virá, il dit, bon, écoutez, ela vai dizer, à escutem, partir d'aujourd'hui, de hoje em diante, pasteur m'a dit, o pastor me disse, le nom du groupe, o nome do grupo c'est El Shaddai. é El Shaddai. Comme les gens sont soumis, Como as pessoas são ils vont submissas, accepter. eles vão aceitar. Mais l'inspiration de ce nom-là Mas a inspiração deste nome ne vient pas de lui. não vem dela. Est-ce que vous comprenez? Será que estamos a entender? Mais celui qui est puissant Mas aquele que é poderoso a la capacité tem a capacidade d'avoir l'inspiration, de ter a inspiração, d'avoir la de créativité. ter a criatividade. Dieu dit à Adam, Deus diz a Adão, voilà les animaux, aqui estão os animais, donne-les le nom. dá-lhes nome. Il faut que Adam soit puissant Era necessário que Adão seja pour qu'il poderoso puisse avoir l'inspiration, para que ele possa ter a la inspiração, capacité a capacidade de créer le nom. de criar os nomes. Ce nom n'a jamais existé Esses nomes não existiam avant Adam. antes de Adão. Alléluia. Amen. Le lion n'a pas existé O leão não existia avant qu'Adam donne le nom de lion. antes que Adão dá o nome de leão. Donc Adam, il était puissant. Então Adão era poderoso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que tem alguém que me entende? Si vous êtes puissant,
Se você é poderoso, vous allez créer você vai criar ce qui n'existe pas. o que não existe. Que ça soit dans l'église. Que seja na igreja. Bien-aimé, je vous dis sincèrement la vérité. Eu vou vos dizer algo sinceramente. Dans nos églises, Nas nossas igrejas, nous voulons des titres sans nós fonction. queremos títulos sem funções. Quelqu'un qui vient pasteur, Alguém que vem pastor, donne-moi ceci. dá-me isto, Tu lui donnes, você lhe dá mais pour rien faire. para não fazer nada. C'est lui qui comprend son identité. Aquele que entende a sua identidade, Quand on te donne une quando te responsabilité, dão uma responsabilidade, c'est pour créer é para criar ce qui n'existe pas. o que não existe. Et moi, je suis fier de moi. E o pastor tem orgulho de Je le si. dis toujours. Ele diz sempre, Dans l'église de mon père na spirituel, igreja do seu pai espiritual, j'ai créé des choses ele criou coisas qui n'existaient pas. que não existiam. C'est moi qui venais, papa. Ele vinha ter com o pai dele. Tel département Este departamento n'existe pas dans não l'église. existe na nossa igreja. Est-ce que tu peux me donner le pouvoir Será que você pode me dar a de permissão commencer? de começar? Il me dit, oh, Jean-Paul, E ele me dizia assim, João Paulo, fais-le, c'est une bonne idée. faz, é uma boa Et ideia. quand je le commence, E quando o pastor vous começava, verrez les fruits. viam os frutos. J'ai laissé, bien-aimé, E o pastor deixou de marques. marcas. Jusqu'aujourd'hui, quand je retourne dans mon Até église, hoje, quando o pastor volta na sua igreja, les gens me reçoivent, as pessoas lhe non recebem, seulement comme enfant de la maison, não somente como filho de mais casa, quelqu'un como qui a alguém amené des changements dans que l'église. levou mudança na igreja. Ce n'est pas possible Não é de possível venir à de l'église, vir à igreja, tu es toujours là, você está sempre lá tu aqui, ne marques pas, tu mas n'amènes você pas la différence. não traz a diferença na igreja. Alléluia. Amém. Nous allons nous arrêter ici. Vamos parar por aqui. Dieu, il nous a créés Deus nos criou pour demeurer para dans permanecermos sa na présence. sua presença. Ce n'est pas question de forcer les choses. Não é questão de forçar, Ce n'est pas question de vouloir impressionner les gens. não é questão de querer impressionar, Mais si tu es dans la présence de Dieu, mas se você estiver na presença de Deus, Dieu lui-même, Deus Ele il te mesmo, donne le mandat. Ele vai te dar o mandato, Il te donne le pouvoir. Ele vai te dar o poder Et l'autorité vient sur toi. e a autoridade vem sobre Aussi ti. longtemps tu es obéissant avec ton Dieu, Enquanto você estará obediente ao seu Deus, ce que tu vas décider, o que você vai decidir ça va s'accomplir. vai se realizar. Que ça soit dans ta famille, Que seja na tua família, que ça soit dans la société, que seja na sociedade. les gens qui gèrent des grandes entreprises, As pessoas que têm gerido grandes ils ne sont sociedades, pas spéciaux que toi, eles não são mais especiais que mais ce tu, sont des gens qui ont compris, mas são gente que entenderam, au-delà de l'intelligence, por cima da inteligência, ils ont compris eles entenderam que je ne suis pas n'importe que qui. eu não sou qualquer pessoa. J'ai été créé Eu fui criado pour diriger, para dirigir, pour décider. para decidir. Alléluia. Amém. Même beaucoup de nos affaires Muitas coisas que nós fizemos, ne negócios, marchent pas. não dão certo. Tu es responsable d'une entreprise, Você é responsável de uma sociedade, mais tu ne crois même pas à toi-même. você não acredita em si mesmo. Alléluia. Amém. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe.